Olá, seja bem-vindo a SOS Convida, o seu programa semanal onde nós levamos a você informações sobre saúde e bem-estar. Eu sou Mariana Ribeiro e estou aqui hoje em nome da SOS do Câncer, Associação de Combate e Prevenção ao Câncer Infantil e Adulto, e também auxilia crianças portadoras de síndromes raras. Hoje nós temos um programa muito especial. Nós contamos com a presença do Dr. João Carlos. Ele é clínico geral, especialista em medicina hiperbárica, sócio fundador do Instituto Cicatrizare e diretor clínico do Hospital Municipal de São Gotardo. Dr. João Carlos, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo. Mariana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão. Doutor, medicina hiperbárica ou oxigenoterapia. Explica pra gente o que é, quando surgiu, há quanto tempo que existe. Nós estamos curiosos para saber sobre essa terapia. Mariana, a gente que está trabalhando com a medicina hiperbárica já há algum tempo, a gente encontra essa dúvida com uma certa frequência. O pessoal pergunta, é uma terapia nova? É algo que surgiu novo? É algo experimental? A gente escuta muito sobre isso. Não é algo novo. Tá? Já tem registros no mundo com estudos com a parte hiperbárica desde 1480. Mas no Brasil, ela fundou junto com a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica em 1983. Nossa! Né? E desde então ela vem sido amplamente usada, tanto em lesões crônicas, mas o fundamento inicial seria para aquelas doenças descompressivas que nós temos de mergulhadores, que chega a ficar com algum tipo de plegia, né, uma paralisação, ou até uma parestesia ou hipersensibilidade nos membros. Ela surgiu para esse tipo de tratamento. Hoje o nosso foco aqui em Divinópolis, né, é mais lesões crônicas. Tá? Então não é uma terapia nova. E sim é um serviço novo em Divinópolis. Sim. Interessante. E como que o familiar, como que as pessoas podem identificar, né, a necessidade ou a possibilidade do auxílio dessa terapia? Mariana, uma boa pergunta. O auxílio dessa terapia a gente não faz mágica mesmo. Obviamente, nem tudo está indicado em medicina hiperbárica. Sim. Porque a gente está ali para auxiliar, né, um fechamento de uma ferida, de uma lesão. Entendi. Se o problema base não estiver sanado ou sob controle, o problema básico eu falo, aquele problema que levou ao surgimento desta lesão. Por exemplo, uma oclusão arterial. Se está uma artéria ocluída, não chega sangue naquele determinado vaso, naquela determinada região do corpo, nós não vamos conseguir um sucesso nessa terapia. A gente tem que primeiro corrigir o problema base, para depois estar auxiliando no fechamento dessa ferida. Tá? Então, assim, mas o maior foco que a gente tem ali dentro, o pé diabético, ele sim, por quê? Nós conseguimos cuidar da parte da glicemia do paciente e também está cuidando desta lesão. Aí, muitas vezes, uma lesão que vai evoluindo com pior a passar do tempo, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio de lesão, né? A gente consegue fechar uma lesão dessa com um mês, dependendo. Então, sim, nós vamos acelerar o processo, tá? Ele não vai substituir uma cirurgia, por exemplo. Entendi. É uma terapia que a gente chama de coadjuvante. Entendi. Esse tratamento, ele é indicado para todo tipo de ferida? Mariana, depende da origem da lesão, da origem dessa ferida, tá? O que originou essa ferida é algo reversível? Se sim, é indicado. Não é reversível. Existe uma terapia cirúrgica para posteriormente ser inserida essa medicina hiperbárica? Sim, então primeiro esse procedimento cirúrgico. Tá? Depois nós vamos entrar com medicina hiperbárica. Entendi. Se a gente conseguir reverter o que originou aquela lesão, aí sim é indicado. Por exemplo, eu tenho um pé que surgiu uma lesão para o paciente ser diabético e não fazer um tratamento adequado de diabetes. Vai adiantar eu entrar com uma terapia de medicina hiperbárica? Vai amenizar a situação, mas vai resolver? Não. Eu tenho então um controle rigoroso daquela diabetes, se for indicado por ativos específicos, e a medicina hiperbárica vai entrar para acelerar todo esse processo. Entendi.
Doutor, existe alguma contraindicação para essa terapia? Mariana, existe, tá? Ainda mais aqui no nosso foco, o excesso do câncer, tem uma medicação amplamente utilizada, né? Que é a triblastina, muito utilizada para pacientes com tratamento oncológico. É uma droga. Por quê? A medicina hiperbárica, ela potencializa alguns tipos de droga. No caso da triblastina, infelizmente, potencializa um efeito colateral como a cardiotoxicidade. Então, nesse caso, se for indicado pelo médico oncologista a suspensão da droga, do custo-benefício, aí sim a medicina hiperbárica é indicada. Mas, em uso de atriblastina, não. Enfisema pulmonar grave, tá? Nosso corpo, quando a gente tem essa doença crônica, a gente é acostumado com níveis elevados de CO2, né? Do gás carbônico do nosso corpo. Sim. E quando você vai para a medicina hiperbárica, a gente vai lavar esse excesso de CO2. Então, isso pode dar algum distúrbio na parte respiratória do paciente. Então, esse paciente também a gente não indica. E ao pneumotórax, aquele paciente sofreu uma lesão, um trauma torácico, onde tem uma abertura para o ambiente. Né? Mas enfisemas leves e moderados, não tem problema. Entendi. Seria aqueles casos mais avançados da doença. Algumas literaturas falam também em gestantes. A gente ainda tem que falar que ela é proibida, apesar de ter vários estudos que mostram que não tem nenhum tipo de alteração ao feto. Mas, até que se prove o contrário, tem estudos mais avançados, nós ainda contraindicamos as gestantes. Entendi. Você citou paciente com câncer, né? Existe alguma indicação para pacientes com câncer que ficaram com alguma ferida, com alguma lesão após o tratamento? Ele pode ser inserido nessa terapia? Mariana, pode sim. Tá? A lesão de pele ocasionada por essas células tumorais, a lesão em si, a gente consegue acelerar o processo cicatrizacional. Entendi. Agora, se esse câncer não estiver em remissão, eu volto a falar da parte anterior. Se a gente não conseguir atacar a origem do problema, a causa básica do problema, a gente não vai ter sucesso no final da terapia, obviamente. Porque a gente tem algo ali por trás ocasionando essa lesão. Entendi. Se tiver liberação por parte do médico oncologista, falando que esse tipo de lesão tumoral está em remissão, sim, é indicado. Diminuindo, inclusive, as sequelas da lesão. Interessante. Vocês terão acesso agora a 2 fotos de pacientes que foram assistidos aqui pela SOS do Câncer e o Dr. João vai explicar para a gente sobre esses pacientes, se eles poderiam ser inseridos nesse tratamento ou não. A primeira foto é de uma paciente que precisou ter a perna amputada devido a uma trombose. E a segunda foto é de um paciente com um tumor na face de câncer. Esses 2 pacientes, qual a situação deles para serem inseridos nesse tratamento? Mariana, em relação à foto dessa senhora com a perna que teve a evolução de amputação, ela teria que ser avaliada nesse momento agudo da doença dela. Tá? Sim, tem alguns casos, com a trombose em atividade, que a gente tem um certo resultado. Por quê? Nós conseguimos levar um maior nível de oxigênio àqueles tecidos e está viabilizando que ele não venha a perder a vida, não venha a ficar necrótico, né? Porém, dependendo da extensão dessa lesão da trombose, teria sim passar por uma cirurgia vascular para depois ser indicado a medicina hiperbárica. Entendi. Tá? Então, cada caso, eu gosto sempre de avaliar naquele momento agudo, pode ser sim que haja uma indicação já imediatamente uma hiperbárica. Mas na maior parte dos casos, se tivesse indicação também na parte da cirurgia vascular, né, uma trombectomia ou fazer algum shunt ali para tentar viabilizar essa circulação, aí sim, na ferida a gente entraria com a medicina hiperbárica para acelerar o processo e tirar o edema, que ocasiona a trombose. Então, muitas vezes a terapia só da cirurgia não seria suficiente, mas concomitância ali com a medicina hiperbárica, a chance de sucesso seria bem maior, para evitar até mesmo essa trombose. Entendi. Ótimo. No caso da face desse paciente, né, se o câncer já estiver em remissão e a gente iniciar assim essa terapia hiperbárica, a gente teria um resultado bem mais satisfatório dessa sequela que ficou no rosto dessa pessoa. Entendi. Ótimo.
Doutor, explica pra gente, poderia ser possível explicar a parte prática, como que funciona essa terapia, né? Explica para nós um pouco. A terapia da medicina hiperbárica, ela, no nosso caso, ela consiste em inalação de 100% de oxigênio puro, tá, Mariana? Você vai entrar dentro de uma câmara hiperbárica e você vai ser pressurizado apenas com oxigênio. Antes de começar a sessão, a câmara passa por um processo, né, de lavagem mesmo, retira todos aqueles gases inertes, nitrogênio, por exemplo, que está na nossa atmosfera padrão. Sim. E deixa apenas o oxigênio na câmara hiperbárica. E ali começam a ser pressurizados. Tá? Aí vai de 2 a 3 vezes a pressão da atmosfera padrão. Com isso, a gente consegue diminuir as moléculas de oxigênio, consegue diluir esse oxigênio mais facilmente no sangue, inclusive a nível até plasmático. O que você consegue proporcionar que esse oxigênio chegue até na borda daquela lesão. E quando ele chega na borda da lesão, muitas vezes estaria inviável, devido à fragilidade de vasos ali, você consegue uma angiogênese. Seria isso? Formação de novos vasos sanguíneos. O que você viabiliza o fechamento da lesão. Muito interessante. E esse tratamento, ele tem algum efeito colateral? O paciente que está em tratamento, ele sofre algum efeito colateral? Mariana, em tratamento seria mais, né, essa droga que eu falei, a carblastina, e outra também que não seria legal, cisplatina, também muito utilizado no tratamento oncológico. Mas os efeitos colaterais mais comuns que nós temos é quando a pessoa não consegue, por exemplo, equalizar. Quando você pega um carro, desce uma serra, não sente aquela pressãozinha no ouvido? Sim. Aí nós fazemos aquela pressão, chama Valsalva. Você aperta o nariz, faz aquela pressão, para aumentar a pressão interna, você equalizar com a parte externa. Então, o paciente que não consegue fazer com eficiência a manobra, ele vai sentir sim desconforto, até mesmo no dente, no ouvido, na face. É o mais comum, né? E também quem tem fobia de locais fechados pode sofrer com isso também. Entendi. Aí nós também dispomos, né, a gente oferece ao paciente, caso ele queira algum tipo de medicação para tranquilizá-lo e ele suportar um menor dano psicológico à sessão. Entendi, muito interessante. Doutor, no caso de pacientes que estão com feridas com curativos, como que funciona? Ela pode ser inserida nessa terapia também? Esse curativo é retirado? Como que seria essa prática nesse caso? Não. O que a gente precisa é do efeito sistêmico do oxigênio. Sim. Ele vai entrar pelos nossos pulmões e não entrar na ferida. Então, o paciente que tem ali uma ferida, seja na perna, na mão, independentemente da parte do corpo, ela pode estar tampada sem nenhum problema. Entendi. Tá? Então, ele vai entrar, é no fato dele respirar que ele vai estar fazendo a parte benéfica da medicina. Entendi. Então não tem nenhuma interferência nesse caso? Não. As moléculas de gás presentes no interior do nosso corpo também, todas elas vão ser compactadas, digamos assim, interessante. para viabilizando esses tecidos, as bordas desses tecidos. Ótimo, muito obrigada pela sua disponibilidade, por participar conosco. É um assunto muito interessante, embora seja novo em Divinópolis, nós percebemos que é uma terapia funcional e que existe há muito tempo, né? Por isso é importante nós levarmos a vocês essas informações. Nós te agradecemos e te convidamos a retornar conosco para nós continuarmos outros bate-papos. Agradeço mais uma vez a oportunidade e deixar já o convite a vocês que estão conhecendo a nossa clínica, tá? E a todos vocês também. Estamos de portas abertas para estar oferecendo o melhor para vocês. Gratidão imensa. Gratidão a você também que nos acompanhou até agora e certamente não vai perder nossos próximos programas. Esse é o SOS Convida, seu programa semanal. Eu sou Mariana Ribeiro e te encontro em breve.